Por considerar que a Jovem Pan propagou desinformação em sua programação, o Ministério Público Federal de São Paulo ajuizou nesta terça, 27/6, uma ação civil pública para solicitar o cancelamento das outorgas de radiodifusão concedidas à emissora. Na edição da Piauí de agosto de 2022, a repórter @Anacla Costa mostrou como a Jovem Pan abriu espaço para a desinformação ao adotar o discurso da extrema-direita bolsonarista. A Jovem Pan e o golpe como a emissora tornou-se o braço mais estridente do bolsonarismo. Olá, muito boa noite aí pra você. A construção de uma narrativa. 18h05 em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, sexta-feira, dia 22 de julho de 2022. Como pensavam e como pensam hoje os comentaristas de Os Pingos nos Is. Eu não vou ficar discutindo com os Antes de Moro deixar o governo. fatos. O juiz Sérgio Moro é um homem extremamente sensato. O Sérgio Moro ataca as organizações criminosas. E o Moro, ele é perseguido por esses ladrões. Sérgio Moro caiu ali como uma luva no governo para combater a corrupção. O Brasil saúda. O Brasil mudou graças à Lava Jato. Confio nele, eu vou continuar confiando. Tomara, reafirmando um dos Depois de Moro deixar o governo. erros toscos cometidos pelo Moro. Sérgio Moro, que fez tudo isso, só fez bobagem. Saiu de modo desastrado do governo. Corre o risco, sim, de ser chamado de traidor e é péssimo. Passou para a lista dos traidores da pátria. Vai continuar caindo aí nas pesquisas e não será candidato. Nós não temos poupado de críticas aqui o ex-juiz, candidato agora, Sérgio Moro. 2017 a 2018. Sobre o indulto natalino. #indulto natalino não. O presidente da República não pode libertar quem ele quer, sem mais nem menos, com critérios estabelecidos por ele, ponto final. #básica, indulto natalino não. O Temer quis, ele quer liberdade para os bandidos, só isso. Os bandidos dele e os bandidos aí do PT. Enquanto esse indulto vigorar, os corruptos, até lá, permanecem mais felizes. É uma prerrogativa do presidente, desde que o presidente não trate a gente como idiota. Aí tem algum... 2022. Sobre o indulto de Daniel Silveira. É óbvio que Bolsonaro está no seu papel e está exercendo com responsabilidade a sua livre prerrogativa de dar um indulto, uma graça presidencial. Que o indulto presidencial, a graça presidencial, nada mais é do que um freio na tirania. E o que fez o presidente Bolsonaro foi, já que eles agem dessa forma tão singular, adotou uma providência singular, mas constitucional. A Constituição diz que é do presidente da República a prerrogativa de dar um perdão a qualquer condenado se ele... Antes, o STF era o poder moderador. O Supremo é o guardião da democracia do Brasil. É o controle constitucional. É a última palavra. É por isso que se fala até em poder moderador. Ou seja, a última palavra é do Supremo Tribunal Federal. Essa democracia realmente não quer e não admite nenhum ditador. Muito menos. Depois, as Forças Armadas são o poder moderador. Não é o Supremo, a última instância. 142 diz que quem tem que repor a lei e a ordem são as Forças Armadas. Existe, sim, a possibilidade de intervenção pontual das Forças Armadas para resolver a disputa entre os poderes. Segundo ele, esse mecanismo está previsto no artigo 142 da Constituição. Se está na Constituição, é porque o Constituinte deu às Forças Armadas uma condição de poder moderador. Em caso de conflito de poderes, é o caso, por exemplo, do Supremo mandar prender Daniel. E aí as Forças Armadas podem chegar e dizer, não, o deputado está livre. Eu, por exemplo, posso cometer erros, mas jamais de má fé. De má fé. Erro como qualquer ser humano pode, mas a gente procura a verdade. Aqui a gente conta a verdade. Piada pronta. A mídia golpista está criticando o Lula por viajar pela Europa e ficar em suíte presidencial. Jovem Clã. Para constar, plano safra anterior, 22-23 de Bolsonaro, para médios e grandes produtores, 287,16 bilhões de reais. Primeiro plano safra de Lula 23-24, 340,9 bilhões de reais. Amanhã saio da agricultura familiar, 75 bilhões de reais. No ano passado, 53,74 bilhões. O agro não tem o que reclamar dos governos do PT e agora vai ter o maior plano safra da história, 364 bilhões de reais, alta de 26,8% em relação a 2022.
O desafio é produzir sem agredir o meio ambiente, por isso as medidas para a recuperação de áreas degradadas e de estímulo à produção de baixo carbono. Como disse antes, cabe todo mundo, o agro voltado para exportação e a agricultura familiar e camponesa para abastecer a mesa do povo brasileiro, sem preconceitos. Tirem as mãos do nosso Ministério da Saúde. Depois de tudo que nós passamos, o Ministério da Saúde ficou 4 anos sendo submetido a pessoas ignorantes, que não entendiam nada de saúde, que foram nomeadas por critérios políticos. Um dos ministros, que era um general do Exército, confessou que ele não entendia nada do SUS, que ele era tratado em hospitais militares. Imagina, uma pessoa que não entende nada do SUS, o maior sistema de saúde do mundo. Aí foi nomeada a doutora Anísia Trindade. É uma profissional muito respeitada por todos que trabalham na área da saúde. E deu aquela esperança de nós termos agora uma reorganização do sistema de saúde, que foi desorganizado a ponto de, por exemplo, uma devastação no Programa Nacional de Imunizações, que era exemplo no mundo inteiro, o maior programa de imunizações do mundo. Agora nós temos pessoas competentes escaladas em postos chaves. Olha, a troco do que essas pessoas querem tomar o Ministério da Saúde? Eles querem os cargos que organizam e distribuem as verbas do Ministério. Não estão lá para melhorar a saúde do Brasil. Eles estão lá para resolver problemas pessoais deles, interesses pessoais. E muitas vezes esses interesses são escusos. O governo tem que resistir, não pode ceder a essa... Setor imobiliário. Bolsonaro revoga decreto que regulamenta a profissão de corretor de imóveis. Cometi um equívoco e não tem problema nenhum voltar atrás, diz Bolsonaro sobre texto de lei que será reformulado. Agência Brasil, 10 de agosto de 2022, 13:14, atualizado 11 meses atrás. A notícia de que integrantes da família do presidente Jair Bolsonaro, PL, compraram 51 imóveis utilizando dinheiro vivo foi notícia de capa do jornal inglês The Guardian. No dia que marca a retomada do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, TSE que pode deixá-lo inelegível pelos próximos 8 anos, Jair Bolsonaro, PL, admitiu que pode fugir novamente do Brasil e morar no ZEUA, onde diz ter sido convidado para trabalhar como garoto propaganda na área de venda de imóveis. Cronologia: o cara foi presidente e ferrou os corretores de imóveis. O Facínora compra 51 imóveis com dinheiro vivo. O cara quer mudar de país para vender imóveis. Realmente ele tem vasta experiência na área imobiliária. A desindustrialização, a queda da renda, o desmonte do Estado, a precarização do trabalho, o enfraquecimento dos sindicatos e as desigualdades produzidas pelo neoliberalismo foram implacáveis com os mais vulneráveis. Governos que prometeram estabilidade entregaram miséria e uma absurda concentração de renda. No Brasil, esta questão é agravada com um governo que relega a segundo plano valores como democracia, humanismo e tolerância. Para entendermos a gravidade da situação, na última década, o Brasil teve pela primeira vez em 120 anos crescimento zero. Não é por acaso, é uma consequência da hegemonia do neoliberalismo que se expandiu com a cumplicidade de setores que se diziam progressistas, promovendo a mais brutal desigualdade e abrindo caminho para a ascensão de um governo autoritário. O resultado é que hoje no Brasil, quase 70% da força de trabalho está no desalento, no desemprego ou na informalidade. E apenas 5 pessoas concentram a mesma riqueza que os 100 milhões de brasileiros mais pobres. O atual governo deu continuidade e tornou ainda mais graves os ataques contra os trabalhadores, retirando direitos, desmontando a Previdência, perseguindo os sindicatos, enfraquecendo as negociações coletivas, sendo complacente com o trabalho infantil e escravo e escolhendo os servidores públicos como inimigos. Uma face disso está exposta em um sistema de escravidão moderna, chamado trabalho em aplicativo. No Brasil, há cerca de 1,5 milhão de trabalhadores em aplicativos, sem descanso remunerado, sem proteção previdenciária, sem garantia de renda e com jornada de trabalho de até 18 horas diárias, 7 dias por semana, para receber aproximadamente 10 centavos de dólar por hora. Negligenciar as consequências produzidas por esse retrocesso não é uma opção. Sem regulamentação, estaremos nos calando diante da nova escravidão, disfarçada de empreendedorismo. O presidente do Brasil estimula a desconfiança no sistema eleitoral e atiça seus seguidores a perseguir a imprensa, a oposição e o judiciário. Finalizo com um apelo. Precisamos retornar à construção de um mundo democrático, com desenvolvimento sustentável, empregos decentes e com respeito à soberania. E lembrando a encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. É possível desejar um planeta que garanta terra, teto e trabalho para todos. Este é o verdadeiro caminho da paz.
Viva os trabalhadores!